Panorama por Trends CE. Então, diante dessa perspectiva histórica, eu sou forçado aqui a dizer, infelizmente, de forma mais pessimista, que olhando para o passado, infelizmente, eu acredito que não haja reforma tributária no país esse ano. Tá? Mas, por um outro lado, e aí sendo mais otimista e também dando um pouco da minha opinião pessoal, seria muito interessante que isso acontecesse. Né? É um assunto que, de fato, vem sendo debatido, que agentes muito importantes do Poder Executivo e líderes do Congresso Nacional vêm colocando como suas pautas prioritárias para esse ano de 2023. Então, de fato, é um assunto que está muito em voga, que é bastante quente, que tem um interesse muito forte por trás. E dentro dessa perspectiva, e sendo um pouco mais otimista, eu acho possível, eu não descarto essa possibilidade, que de fato haja reforma tributária no Brasil em 2023. Tá? Há que se ainda definir qual reforma tributária vai passar. Tá? Nós temos duas grandes propostas de reforma, uma PEC 45 e outra PEC 110, uma da Câmara de Deputados e a outra do Senado, né? E ambas, apesar de terem similaridades, elas têm também grandes diferenças entre si, né? Pontos positivos, pontos negativos. Nós já tivemos também porta-vozes do governo federal dizendo que irão apresentar propostas que vão conciliar essas duas emendas constitucionais, né, trazer pontos de uma e pontos de outra. Então, ainda está em construção, não sabemos qual delas é que vai para frente, se é que alguma delas vai. Mas, infelizmente, do ponto de vista histórico, a gente percebe que existem fortes interesses envolvidos, principalmente de estados e municípios, que não querem perder sua principal fonte de receita e segundo o argumento deles, a sua autonomia. Né? Que você unificando e extinguindo, por exemplo, o ICMS, muitos deputados e senadores argumentam que os estados perderiam sua autonomia financeira, sua principal fonte de custeio, ficando na mão do governo federal, né, da União. E isso, principalmente no cenário que a gente vê hoje em dia, e sem entrar em questão e mérito político, um cenário onde existe muita divergência política, né, polos bastante opostos. Esse é um receio que existe, é inegável que existe, e que com certeza pesará na tomada de decisão final. É super relevante. Como eu disse, pessoalmente gostaria que fosse para frente, que houvesse um debate amplo sobre o assunto, e principalmente, Kelly, esse é um assunto que para mim é prioritário, que haja simplificação do sistema tributário brasileiro. É impossível, é difícil para o empresariado brasileiro, para os jovens empreendedores aceitarem a realidade de quão difícil é você empreender no Brasil. E a tributação, sem dúvidas, é um dos maiores gargalos. Se perdem horas, se perdem noites. O empresário tem que focar no seu negócio. Ele não pode perder o seu sono, perder o seu suor, pensando se o código que ele preencheu na sua contabilidade é o código certo, se ele preencheu o campo correto de uma declaração A ou B. Ele deve focar no seu negócio, de fato. Né? E cabe aos tomadores de decisão, né, ao poder público, entender essa realidade, perceber que a tributação para a sociedade civil é um assunto acessório, apesar de para ele ser muito relevante, para a sociedade civil não deve ser um assunto principal, não é para se estar debatendo tributação no país, esse é para ser um assunto que corre como dia e a noite, né? que é fácil de se entender, que é fácil de se aplicar, o que não é o que a gente vê hoje em dia. Então, é algo extremamente necessário, fico feliz de ver que está entre os assuntos prioritários, né? E espero que se olhe, que os deputados, que os senadores, que o governo federal olhe para isso, entendendo que se trata de um assunto de extrema relevância para muitas pessoas e que, de fato, é algo necessário e que eles abram mão dessa autonomia, por vezes, de um pleito específico A ou B, e olhem em prol do bem da sociedade. Essa é a minha visão sobre o assunto. Uhum. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.